são muito bem-vindos aqui entre nós hoje de noite. E como nós temos orado, o nosso grande desejo é que esta reunião seja de grande proveito para todos nós. Estou me lembrando neste momento dos não salvos, pois queremos que haja palavras apropriadas, dirigidas para os corações delas. Mas também queremos que os salvos sejam abençoados na nossa reunião hoje de noite. E assim nós vamos continuar, Deus permitindo, essas reuniões aqui, esta semana. Amanhã de noite, sendo terça-feira, também quarta, quinta, sexta. Cada reunião começa às 8 horas. Todos serão muito bem-vindos nas reuniões desta semana. E nós contamos com Deus para nos abençoar aqui hoje de noite. Antes de dizer mais nada, vamos ler alguns versículos em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, isto é, o apóstolo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto.
Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou, vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. No capítulo 2, nós temos ali, a partir do versículo 1, a primeira carta, a carta dirigida para a igreja em Éfeso. Versículo 8, nós temos o início da carta dirigida para Esmirna, a igreja de Deus em Esmirna. A partir do versículo 12, nós temos a terceira carta, a carta dirigida para a igreja em Pérgamo. A partir do versículo 18, a igreja de Tiatira. No capítulo 3, versículo 1, nós temos a carta para a igreja em Sardo. Também, versículo 7, a igreja de Filadélfia. Versículo 14, nós temos a carta dirigida do Senhor Jesus Cristo à igreja em Laodiceia. Então, assim, nós alcançamos o fim do capítulo 3. Capítulos 2 e 3, nós temos nesses 2 capítulos as 7 cartas dirigidas para as 7 igrejas lá na região chamada Ásia. É só isso que nós vamos ler da Palavra de Deus. Amados irmãos e amigos aqui presentes, nós temos aqui uma faixa. E dá para ver que tem muito detalhe aqui nesta faixa diante de nós. Nós não vamos poder explicar tudo numa noite só. Mas nós vamos explicar uma parte hoje. Uma parte amanhã, se Deus permitir. Outra parte na quarta-feira. Outra parte na quinta-feira. Outra parte na sexta-feira. E mesmo assim, eu acho, não vamos esgotar o ensino que tem aqui nesta faixa. Mas aquele que está observando o que está desenhado, escrito aqui nesta faixa, tem como entender que o que nós temos aqui é apenas um esboço do livro de Apocalipse. Começando aqui no início, nós temos aqui as 7 igrejas da Ásia. E terminando ali no final desta faixa, nós temos o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, e depois nós temos a própria eternidade. Então tem muito assunto, grandes eventos desenhados aqui nesta faixa. É bom ter uma faixa assim, de vez em quando, exposta aqui num salão, porque o que entra pelos olhos, muitas vezes, fica na cabeça mesmo. Temos como lembrar, temos como recordar o que nós temos como enxergar numa faixa assim. Então, irmãos, vamos começar com alguns pensamentos gerais sobre esse livro de Apocalipse. E todos sabem o autor, pelo menos você tem ouvido do apóstolo João, aquele discípulo que tinha o costume de se reclinar no peito do Senhor Jesus Cristo. Parece que ele era o discípulo que tinha mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Como João amava ao Senhor Jesus e acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que João alcançou um grau elevado de espiritualidade. Oh, amados irmãos, que Deus nos ajude para imitar esse homem, o apóstolo João. Mas nós sabemos que ele escreveu um evangelho, 3 epístolas, uma profecia. O evangelho de João apresenta-nos Cristo como Salvador.
As 3 epístolas apresentam-nos Cristo como sacerdote. O livro de Apocalipse, aquela profecia, apresenta-nos Cristo como soberano. O Salvador no Evangelho, e nós temos o sacerdote ali nas epístolas. Estou pensando ali no capítulo 2, por exemplo, da primeira epístola, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. O Salvador, sendo sacerdote, ele ofereceu-se a si mesmo como propiciação, aquele sacrifício que, enfim, satisfez a justiça de Deus. E na base desse sacrifício, feito sobre a cruz do Calvário, Deus tem como oferecer a salvação a todo mundo. Cristo como soberano, ali no livro de Apocalipse. Ele não está sendo rejeitado no livro de Apocalipse. Estava sendo desprezado no Evangelho de João. Tantas vezes nós lemos dos inimigos do Senhor Jesus Cristo, até abaixando-se para pegar pedras, a fim de apedrejar o Salvador. Não há nada assim no livro de Apocalipse. Cristo é o soberano. Todo mundo tem que reconhecer a autoridade do nosso bendito Salvador. Mas temos de dizer que talvez o livro de Apocalipse seja o único livro no qual nós lemos o próprio esboço dele, isto é, o esboço inspirado pelo Espírito de Deus. Estou me referindo àquilo que nós temos lido no capítulo 1, versículo 19. O próprio Espírito Santo nos dá o esboço do livro de Apocalipse. E nós temos de gravar isso na nossa mente, amados irmãos, para podermos entender esse livro. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tens visto, nós temos aqui no capítulo 1. As coisas que são, temos ali no capítulo 2 e 3. As coisas que hão de acontecer, capítulo 4 até capítulo 22. São sessões não iguais, desiguais, mas em um esboço do livro de Apocalipse. Eu garanto, amados irmãos, você conversando com alguém que tem o costume de ler a Bíblia, mas que se encontram nas denominações, vamos dizer, as denominações evangélicas. Eu garanto que tais pessoas ignoram o que nós temos aqui no versículo 19. E lendo o livro de Apocalipse, essas pessoas encontram-se numa grande confusão, que não estão levando em conta o esboço que o Espírito Santo nos dá nesses versículos. Então, irmãos, eu apelo para todos aqui presentes para considerar capítulo 1, versículo 19, como versículo-chave para entender corretamente o livro de Apocalipse. Já que aquela sessão, a partir do capítulo 4 até 22, a maior sessão do livro, trata-se das coisas que hão de acontecer. Chama-se esse livro de profecia. E o livro de profecia no Novo Testamento, eu acho que quase tudo estava nisso. É o livro de profecia. Deus está transmitindo para nós coisas que hão de acontecer. E Deus nos ajudando esta semana, nós vamos examinar algumas dessas coisas que hão de acontecer. Mais uma coisa que nós devemos levar em conta
é o fato que, como nós lemos no primeiro versículo, revelação é uma revelação. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. Não é uma ocultação. Você precisa se recuar deste livro. Não precisa ter receio ao abrir o livro do Apocalipse para tentar estudar. Por que diz alguém? Há uma revelação. Deus está revelando para nós certas coisas. Revelações são compreensíveis. Por isso não precisamos ter medo. E nunca devemos dizer, mas isso é complicado demais para mim. Revelações, de modo geral, não são complicações. Deus está facilitando a nossa compreensão, porque Ele está revelando nesse livro. Ele está descobrindo para nós grandes eventos. Então, irmãos, nós temos como entender o que está escrito aqui nesse livro. Eu admito que tem dificuldades. Tem modos diferentes de interpretar. Quem sabe nós vamos tocar nesses assuntos no decorrer desta semana. Mas eu certamente vou dar o meu ponto de vista. Mas outros irmãos ocupando o meu lugar aqui nesta plataforma podem dizer outras coisas. Então não dá para ser dogmático sobre a interpretação dessas coisas. Estou me referindo aos detalhes mais finos, sabe? Mais finos. Mas não precisamos complicar o assunto nessa altura dos nossos estudos aqui nessa semana. Mas é uma revelação. E mais ainda, é uma revelação de uma pessoa. Qual pessoa? Diz aqui. Revelação de Jesus Cristo. Então, Deus está revelando para nós uma pessoa gloriosa. O Senhor Jesus Cristo. Então, dá para entender isso, amados irmãos? Você querendo ler do Senhor Jesus Cristo, pode abrir o livro do Apocalipse. Está cheio do Senhor Jesus Cristo. Como assim, diz alguém? Deixa eu explicar. Nos capítulos 1 a 3, nós temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor das igrejas. O Senhor que anda no meio dos 7 castiçais. E nós temos como ler a descrição dele ali no capítulo 1. E lendo as 7 cartas, nós temos revelações da pessoa de Cristo. Não devemos ignorar o que está aqui, amados irmãos. Podemos enxergar o próprio Salvador, o próprio Senhor das igrejas, aqui nesses 3 capítulos no início deste livro. Capítulos 4 e 5, nós temos mais uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Desta vez, Ele é o Cordeiro no meio do trono celestial. Não se pode ler esses 2 capítulos sem ficar cativado com aquela visão do Cordeiro. Falando corretamente, conforme o texto, o pequeno Cordeiro. O pequeno Cordeiro. O manso Senhor Jesus Cristo. E ainda, nesses capítulos, é chamado o leão da tribo de Judá. Se lembra? Foi dito para João que o leão da tribo de Judá fala. E ele virou-se para ver
não um leão, mas sim um pequeno cordeiro. Esse livro é tremendo, pois temos revelações do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 10, nós temos outra revelação do Senhor Jesus Cristo. Esta vez, ele é revelado como o anjo forte, que tem na sua mão um livrinho. Se lembra? Quem sabe uma noite nós vamos falar sobre isso. Mas ainda mais tarde nesse livro, no capítulo 12, ele é o varão que nasceu de uma mulher e que foi arrebatado para o céu. É mais uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe nós vamos falar uma noite sobre aquela visão do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 19, nós vemos o Senhor Jesus Cristo como o rei, guerreiro, descendo do céu, sentado num cavalo branco. Capítulo 20, nós temos mais uma visão do Salvador, mais uma revelação. Esta vez, o juiz, sentado no grande trono branco. A que cena! Eu ia dizer maravilhosa. Mas é uma cena que deve criar medo, receio no coração do não salvo entre nós aqui nesta reunião. Quem sabe uma noite vamos falar naquela visão. Capítulo 22, nós temos a estrela da manhã. Mais uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, eu acabei de relatar para vocês, pelo menos, 7 visões do Senhor Jesus Cristo. Certamente há uma revelação de Jesus Cristo. Você querendo material para apresentar a Deus Pai no primeiro dia da semana, no seu agradecimento, na sua adoração, não se esqueça do livro de Apocalipse. Tem tanta coisa ali, tanto material espiritual para poder apresentar a Deus Pai em adoração a respeito do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, já que eu disse que há uma revelação, eu estou me lembrando de um versículo ali no capítulo 22. E nós lemos que João foi instruído para não selar este livro. Isso é muito interessante. Ali no capítulo 22, versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Era para Daniel selar o livro dele. João não. Depois de escrever este livro de Apocalipse, foi dito para ele, não seles as palavras da profecia deste livro. Então, isso quer dizer que este livro é aberto. Não é selado. É aberto. Acessível. Compreensível. E uma revelação. Eu estou tentando criar, sabe, um desejo no nosso coração para passar mais tempo lendo este livro, porque, olha, tem coisas boas aqui em Apocalipse. O livro de Apocalipse, corretamente entendido, sabe o que é? Uma carta, uma epístola. Nós temos lido aqui no capítulo 1, por exemplo, versículo 4. João, às 7 igrejas, para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, desde capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do capítulo 22, este livro, na realidade, é uma carta dirigida para 7 igrejas na Ásia. Acredito, amados irmãos, que a igreja em Éfeso, por exemplo, recebeu o livro completo de Apocalipse. Inclusive,
Aquela carta escrita para Esmirna, a carta escrita para Pérgamo, a carta escrita para Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes e assim por diante. Nenhuma parte ficou fora quando essa carta foi entregue para a igreja lá em Éfeso. E a gente pode dizer a mesma coisa a respeito da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna recebeu o livro completo de Apocalipse. Na realidade, amados irmãos, quase todos os livros do Novo Testamento são escritos na forma de uma carta. Eu não preciso falar sobre as cartas de Paulo, Pedro, João, Judas. É muito óbvio que são cartas. Mas o Evangelho de Lucas não é uma carta? É uma carta dirigida para Teófilo. Se lembra? Inclusive o livro dos Atos dos Apóstolos é uma carta. Quase todos os livros do Novo Testamento são epístolas, cartas. Porém, no Antigo Testamento, o que nós temos? Oráculos. Oráculos. Quais são oráculos, diz alguém? São declarações enfáticas da boca de Deus, na forma de história, poesia ou profecia. Mas por que tem a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo? Você bem sabe que uma carta, uma epístola, é bem mais pessoal, não é? Eu gosto de receber uma carta. Alguém escreveu para mim uma carta. É bem mais pessoal. Também, uma carta é bem mais íntima. Alcança o coração, as emoções. Veja só como Deus no Novo Testamento se aproxima cada vez mais perto do ser humano através de tantas cartas no Novo Testamento. E assim vamos estabelecer este fato. O livro de Apocalipse é realmente uma carta. Dá para ver aqui nesta faixa, no início, nós temos essas 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos ter que concentrar um pouco mais sobre essas 7 igrejas, só para ficar um tipo de ordem nessas reuniões de ministério nesta semana. Para não confundir os nossos irmãos, vamos começar com as 7 igrejas. E nós lemos aqui no capítulo 1, que são chamados aqui castiçais. Castiçais. Pois é. Quantos tem? 7. Na Ásia? Pois é, na Ásia. Nós conhecemos outras igrejas lá na Ásia. Troade. Havia uma igreja em Troade. Colossos. Mais uma igreja na Ásia, mas Colossos não se encontra aqui nem no capítulo 2, nem no capítulo 3 de Apocalipse. Hierápolis, mais uma igreja lá na Ásia. Eles dizem para mim que quem sabe tinha até 100. Alguém escreveu uma vez, mas não dá para acreditar em tudo que se lê. Em comentários, que tinha quase 200 igrejas na Ásia. Mas é difícil acreditar nisso. Mas eu só quero dizer que havia mais do que 7 igrejas na Ásia no século I. Mas o Espírito Santo, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, selecionou apenas 7 igrejas. Ele escreveu essas cartas. Nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco. Mas eu já disse que são castiçais. O que quer dizer castiçais? Diz alguém. Eu acho que a palavra candeeiro
candeeiro seja mais conhecida entre nós. São 7 candeeiros. O que quer dizer isso? Você sabe o que é? Um candeeiro. O candeeiro tem uma base. Alguma coisa firme lá perto do chão. Vamos dizer o alicerce, fundamento, base para dar estabilidade. Tá? Tem uma haste vertical para cima. Todo mundo entende isso. E lá em cima, no alto, tem uma lâmpada. E no primeiro século, a lâmpada era alimentada de azeite. Você tem um quadro na sua cabeça? Uma base, uma haste vertical, no alto, uma lâmpada. Uma lâmpada acesa. Pois é, diz alguém, dá para entender isso. Deixe-me explicar. O que nós temos aqui em Apocalipse 1, 2, 3, não são candelabros. Você sabe o que é? Um candelabro. Eu vou explicar. Candelabro quer dizer um utensílio que tem base, haste vertical, mas tem ramificações do haste vertical. No alto de cada ramificação, uma lâmpada. Está se lembrando do castiçal no tabernáculo? Você tem ideia como aquele utensílio ficou lá no tabernáculo? Uma base, uma haste, 6 ramos. Você lembra? A igreja de Deus não é assim. Não é assim. Eu prefiro ficar com a palavra candeeiro. Uma base, uma haste, uma lâmpada ali no alto. Por que diz alguém? Porque isso explica para nós a autonomia de cada igreja de Deus. Cada igreja fica na sua própria base. Cada igreja é responsável diretamente para Cristo, o Senhor das igrejas. Fosse um tipo de candelabro aqui em Apocalipse 1, 2, 3. Então, quem sabe vamos tirar a conclusão que dá para ter um tipo de matriz governando e controlando todas as igrejas. Mas tal ensino nunca se encontra na Bíblia. Vamos ficar bem claros a respeito disso, amados irmãos. A igreja aqui em Porto Alegre não deve se meter no andamento da igreja lá em Alvorada. Os irmãos em Alvorada vão ter que resolver os seus próprios problemas, bem como os irmãos aqui em Porto Alegre. A autonomia de cada igreja, ou seja, a independência de cada igreja de Deus. Então, o que nós temos aqui no castiçal é um quadro lindo, lindíssimo, da igreja de Deus aqui em Porto Alegre. O que nós temos ali no alto do castiçal? Uma lâmpada. Por que a igreja de Deus foi estabelecida aqui em Porto Alegre? Para servir como lâmpada aqui na capital. Por que lâmpada?
A igreja é responsável para fazer resplandecer a luz do Evangelho. Esse bairro, Passo de Areia, e quem sabe outras partes da cidade de Porto Alegre. Vamos dizer, a igreja é responsável para radiar a luz do Evangelho para todo canto da nossa capital. A igreja em Cachoeirinha, no centro, tem a mesma responsabilidade na cidade ali em Cachoeirinha. Fátima também tem a mesma responsabilidade. Alvorada tem a mesma responsabilidade para fazer resplandecer a luz do Evangelho. Oh, amados irmãos, vamos continuar radiando a luz do Evangelho para todo canto das nossas cidades. E cada igreja é responsável para fazer isso. É bom manter a pregação do Evangelho domingo de noite. É bom ter pregações em série. Frequentemente, amados irmãos. Mesmo que seja por 2, 3, 4 semanas. Melhor ainda, 6, 7, 8 semanas. Pode ser mais, conforme a direção, a orientação do Espírito Santo, conforme o interesse das pessoas que estão ali escutando a palavra de Deus. Mas nunca devemos deixar de divulgar a mensagem do Evangelho. Nós somos castiçais. E vamos funcionar como castiçais nas nossas cidades. Deus nos ajudando. Mas já que eu disse alguma coisa ali sobre castiçal, deixe-me ler um versículo para os irmãos. 2 versículos. 1 Timóteo 3, versículo 14, nós lemos. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, Paulo diz para Timóteo, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo. A coluna é firmeza da verdade. Você observou a descrição da igreja aqui nesse versículo 15? De novo. Que é a igreja de Deus vivo. A coluna é firmeza da verdade. O que entra na sua cabeça ao pensar na coluna é firmeza da verdade? Sabe o que entra na minha cabeça? Candeeiro. Nós temos a coluna, aquela haste vertical. É firmeza, aquela base. Da verdade, a lâmpada, lá em cima. Então, irmãos, mesmo Paulo concorda com João, com o Senhor Jesus Cristo, que escreveu para os 7 castiçais, 7 candeeiros da Ásia. São colunas e firmezas da verdade. Então, irmãos, vamos ser assim como Igreja de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Mas quero me dirigir para as pessoas não salvas aqui entre nós. Eu não vacilo, sabe, em expor os meus desejos. Porque você aqui conosco nesta reunião não é salvo. Não tem a salvação, não tem nada de esperança. Eu tenho pena de você, porque você está em grande perigo. Mas o meu desejo, eu sei que é o desejo de várias pessoas aqui, mas o meu desejo é que você seja salvo. Pela graça de Deus. Depois de ser salvo, que você seja batizado. E depois de ser batizado, que você seja recebido numa igreja de Deus. Pode ser esta igreja aqui, que se reúne aqui neste salão. Eu não conheço
um maior privilégio neste mundo do que fazer parte de uma igreja de Deus. Sinceramente, eu falo do meu coração. Talvez você não acredite, mas eu digo, eu já disse, eu não vacilo ao falar assim. O maior privilégio para qualquer ser humano é fazer parte de uma igreja de Deus. É uma entidade divina aqui na Terra. Que privilégio fazer parte. Estar em associação numa igreja de Deus. Eu não quero que você continue andando nos seus pecados, em extrema pobreza, sem esperança, sem salvação. Diante de você tem um inferno de horror. A entidade mais perto do céu, sabe o que é? Uma igreja de Deus. Uma igreja de Deus. E assim eu quero que você trate do assunto da salvação da sua alma. Mas como é que eu posso fazer isso? Você, com sinceridade, você pode resolver o problema do seu pecado mesmo nessa reunião. Mas isso não é uma série de pregações. Mas quem disse para você que tem que assistir uma série de pregações para ser salvo? Não precisa assistir uma série. Você pode ser salvo nesta reunião. Será que você está sentindo o peso dos seus próprios pecados? Será que você está se envergonhando ao refletir no seu passado? Naquilo que você tem feito contra Deus? Que você venha se humilhar perante Deus, e clamar como o publicano: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Que você se dirija a Cristo, aquele que morreu na cruz, e que você deposite a sua confiança nele, sabendo sobre aquela cruz ele morreu por meus pecados. A Bíblia diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas isso basta para mim. O fato que está escrito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isso quer dizer, ele foi ferido pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. E já que ele foi ferido por mim, em meu lugar, eu aceito-o. Eu confio nele. Seria um momento inesquecível se você confiasse em Cristo nesta reunião. Que noite alegre em Porto Alegre. Fulano de tal se salvou numa reunião tão simples. Bom, não termina aí. É apenas o início. Porque a salvação da alma há de transformar o seu viver. Alguém está em Cristo, nova criatura é. E aquela pessoa descobre, eu quero ler esse livro. Agora eu vejo o valor desse livro. 66 livros aqui neste volume. Mas eu vou começar a estudar. Que desafio! Para estudar este livro. Eu apelo para os jovens aqui dedicar-se ao estudo deste livro. O novo convertido logo descobre, mas olha, eu tenho vontade para orar. Pois é. Eis que está orando. Foi dito a respeito de Saulo de Tarso, logo depois da conversão dele. O homem aprendeu a orar. Até então, como fariseu, ele fazia orações, mas
logo depois da conversão, ele começou a orar. Que diferença! Que diferença! Que você, agora que você é salvo, que você nunca venha a negligenciar os tempos de oração. Mas aquele novo convertido logo diz, mas olha, tem uma reunião ali no salão evangélico, eu quero ir para aquela reunião. Aqueles irmãos estão explicando a Bíblia. Tem reunião de ministério. Mas olha aquela mensagem que alcançou o meu coração, o Evangelho. Eu quero assistir a pregação domingo à noite também. Mas aquela pessoa logo descobre, eu não quero faltar nenhuma reunião. Pois é, funciona assim, amados irmãos, porque o novo convertido descobre. Mas eu quero estar onde o povo de Deus está. Pois é, não tem reunião que chega para a pessoa recém-salva. Mas essa pessoa lendo a Bíblia, mas eu preciso ser batizado. E uma identificação pública com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas diz alguém, eu quero ser batizado. Mas você já falou com os irmãos aqui na igreja? Mas eu estou esperando alguém da igreja falar comigo. Mas você não pensou em falar com um deles? Você tem que expressar o seu desejo. Tem que expressar o seu desejo. Você descobrindo que precisa ser batizado, tem que falar com alguém. Eu quero ser batizado. Mas, além disso, eu quero fazer parte dessa igreja, porque eu estou lendo a Bíblia e eu descubro que pessoas salvas têm que se identificar com o povo de Deus, reunido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dar aviso para os que acontece uma salvação aqui, mas não são batizados ainda. Cabe você. Como nós lemos ali em 2 Pedro, capítulo 1. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Você tem que procurar a fazer cada vez mais firme o fato que você é salvo. Isso quer dizer, você nunca deve se comportar de tal modo que esteja criando dúvidas nas mentes daqueles que estão observando você. Será que aquela pessoa é salva ou não é salva? Eu não sei. Vamos supor que esse irmão, enfim, com coragem, diz, eu quero ser batizado. Mas os irmãos já estão com dúvida. Isso não é uma situação desejável. Aquela irmã que se veste de uma forma indesejável durante a semana. Ninguém vai me enxergar. Eu vou fazer isso, eu vou usar essa coisa aqui, essa roupa. Ninguém vai me enxergar da igreja. Pode ficar sabendo que os irmãos, de uma forma ou outra, vão, enfim, ficar sabendo. Não é para você. Pelo menos, eu quero dizer, aquela pessoa verdadeiramente salva nunca vai nem contemplar a possibilidade de criar dúvidas nas mentes dos irmãos. Porque a recepção numa igreja de Deus é mútua. Isto é, a igreja recebe aquele novo convertido, recém-batizado. Tanto quanto o recém-salvo recebe a igreja. Estou dizendo que recepção é mútua. E você tem que ganhar a confiança dos irmãos na igreja.
para Ele poder receber você sem reservas na comunhão da igreja. Você está me entendendo? O tempo já se foi quase. Mas eu só queria descrever para vocês o que é um castiçal, uma igreja de Deus. Temos 7 castiçais aqui. Tem 5 características. Deixe-me explicar para você o que eu tenho na minha mente. A igreja de Deus é uma entidade onde o senhorio do Senhor Jesus Cristo é reconhecido. Cristo tem a preeminência. E não há outro nome para deslocar o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a única pessoa. Vamos dizer, o imã que atrai. O senhorio do Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Deus é uma entidade onde a autoridade das Escrituras é reconhecida. Onde as Escrituras são obedecidas. Os irmãos fazem questão de andar de acordo com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. A Igreja de Deus é uma entidade onde a presidência do Espírito Santo é vista. O Espírito Santo controla. Vamos pensar na ceia do Senhor. Há o Espírito Santo que preside nessa reunião. Ele controla. Ele levanta certos irmãos para participar em voz audível. Mais alguma coisa. A Igreja de Deus é uma entidade onde o sacerdócio de todos os santos é conhecido. O sacerdócio de todos os santos, irmãs e irmãos. Mais alguma coisa. A Igreja de Deus é uma entidade onde tem lugar para o exercício de todos os dons, todos os talentos espirituais que são válidos. Nós sabemos que o dom da língua já cessou. Dom da profecia já cessou. Mas tem tanta confusão sobre isso, sabe? Mas numa igreja de Deus, se vê o uso de todos os dons que são válidos. Em 2015, diz alguém, eu quero fazer parte de uma igreja de Deus assim. Eu vou terminar logo, porque eu não pretendo demorar muito. Você já leu as 7 igrejas, as 7 cartas para as igrejas aqui em Apocalipse 2 e 3? O Salvador repreendeu pelo menos 5 igrejas. Repreendeu. Diz alguém, ele repreendeu? Ele repreendeu. Por quê? Havia falhas. Vamos aprender uma lição, amados irmãos. Nem no Rio Grande do Sul vamos encontrar uma igreja perfeita. Absolutamente perfeita, sem falha. Onde tem seres humanos, tem imperfeições, deformidades, falhas. Você está me entendendo? Mas, amados irmãos, eu quero fazer um apelo. Não é para nós nos conformar com esses defeitos. O que dizer isso? Você que faz parte da igreja aqui em Porto Alegre, que você faça o máximo possível para que não haja defeitos. Mas como é que eu posso fazer isso? Você olhando para si mesmo.
tomando cuidado de si mesmo, fazendo o que você deveria fazer, crescendo espiritualmente, tirando tempo para ler as Escrituras, para estudar, para orar, para meditar na pessoa de Cristo, para evangelizar, para acompanhar os santos. Você fazendo o máximo possível. Quem sabe você vai minimizar os defeitos. Isto é, enfim, você vai ajudar para aniquilar todos os defeitos. Vamos fazer o máximo possível para andar de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa. Eu apelo para os irmãos aqui para colocar a igreja de Deus. Se você faz parte aqui em Porto Alegre, que você considere a igreja aqui em Porto Alegre como tudo na sua vida. Que você coloque a igreja bem no centro do seu viver. E que você construa a sua vida em redor desta igreja. Você está me entendendo? Se você quer benefícios, proveito, bênção, se você quer alguma coisa positiva como resultado da sua parte na igreja, você vai ter que investir tempo, talento, energia, dinheiro. Você vai ter que dar muito. Você está me entendendo? Por exemplo, se você quer aproveitar o estudo bíblico aqui quarta-feira, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar umas horas de antemão estudando a passagem em pauta. Realmente estudando a passagem em pauta. Para ter uma boa ideia do significado dos versículos. E chegando a hora da reunião do estudo bíblico, você está transbordando de assunto. Você tem uma boa ideia do significado dos versículos. E quem sabe os irmãos estão conversando. Pois é, eu pensei assim durante a semana. Mas ele está dizendo exatamente o que eu achei nos meus estudos. Mas ele está concordando comigo. E sabe alguma coisa? No final da reunião, você vai se regozijar. E você vai dizer, mas valeu a pena os meus estudos durante a semana. E você saindo depois da reunião, eu digo, você vai ser outra pessoa. Andando no ar, vamos dizer. Se alegrando. Você vai ter que investir tempo, e talento, e tesouro, e coisas assim, sabe, para realmente receber benefício. E a Igreja de Deus tem como render tanta coisa boa. Nós vamos continuar o assunto amanhã de noite, Deus permitindo, porque as 7 igrejas aqui realmente eram igrejas literais. Igrejas de verdade do primeiro século lá na Ásia. Mas também, essas 7 igrejas representam congregações, em qualquer época, a partir de Pentecostes até o arrebatamento. Você está me entendendo? Qualquer congregação na cristandade. Acredito também que tem um terceiro aspecto. As 7 igrejas representam, ou nos dão, uma vista panorâmica da era da cristandade desde Pentecostes até o arrebatamento.
Quem sabe um pouco depois do arrebatamento, porque acredito que aquela igreja em Laodiceia, quem sabe depois do arrebatamento, certas igrejas assim vão tentar existir. Uau! Pessoas com uma mera confissão de fé em Cristo, sem nada da realidade da salvação. Imagine pessoas assim tentando funcionar como a igreja de Deus depois do arrebatamento. Mas eu não vou dizer nada mais sobre esse assunto para não criar confusão nas nossas mentes. Mas quem sabe vamos tocar um pouquinho só nesses assuntos amanhã. Mas eu tenho outras coisas para fazer amanhã da noite também na reunião. Mas eu agradeço a sua atenção hoje de noite.